Meus amados irmãos, eu quero saudá-los com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, estamos aqui na sua casa. Queremos te convidar a ficar conosco durante essa programação. Com certeza, Deus tem uma palavra para o teu coração. Aleluia! Cantemos todos com alegria. Aleluia! Quem quer ir por Jesus, a nova proclamar, nos santos de aflição, misérias, mal e dor, cristãos anunciai que o Pai quer derramar o bom sombras de terror. Não veio nosso Pai, aos seus fiéis mandou o bom Consolador, que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Oh, e te proclamar que Deus quer derramar o bom Consolador. É o Consolador. Aleluia! Aos que aprisionou o grande tentador, que vem com todo o coração, o bom Consolador, o bom Consolador, o bom
Senhor, pois mora já em mim. Aleluia. O bom Cumprimento a Igreja do Senhor com a gloriosa paz do Senhor. Estamos felizes por mais esta oportunidade que o Senhor Jesus nos concede de estarmos juntos fazendo essa live para alegrar o coração de toda a igreja que está nos assistindo neste momento. Gostaria de ler a palavra de Deus, uma leitura bem conhecida, mas que está atualizadíssima no momento. É o Salmo de número 46. Diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, e levantou-se a sua voz, e a terra tremeu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai a obra do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Queridos, essa leitura eu anotei 3 pontos principais. O primeiro versículo diz que Deus é. O versículo de número 5 diz que Deus está. E o versículo de número 9 diz que Deus faz. Tudo o que está acontecendo é permissão de Deus. Oremos. Pai que estás no céu, neste momento, Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade, ó Pai, de estarmos diante da Tua presença, fazendo, meu Deus, essa transmissão. Ó Deus querido, a Tua igreja está nos assistindo, o Teu povo está nos assistindo, ó Deus. Eu quero pedir uma bênção especial na vida de cada um que já ligou sua televisão, seu celular, o seu smartphone, para assistir a mensagem da Tua palavra.
Ó Deus querido, quero neste momento pedir a tua bênção, porque o Senhor o Senhor está e o Senhor faz, diz a tua palavra. Ó Deus querido, nós estamos todos preocupados, o mundo está preocupado, mas a tua palavra veio nesta noite, dizendo: aquietai-vos e sabei que sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor está tomando conta de tudo o que está acontecendo, pois tudo é com permissão dele, e nós louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem dado, ó Deus. Continua, meu Deus, abençoando esse culto, Senhor querido, que o Espírito Santo continue, ó Deus querido, dirigindo esse trabalho e seja uma bênção na vida de cada um. Pai querido, no nome de Jesus, nós te agradecemos agora e para sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um. Aqui se forma, preciso de Deus, preciso.
Escute. Sem Jesus não dá pra viver, mesmo que eu quisesse me esconder, pois aonde eu for, sempre Ele irá, nos mares da vida me acompanhará. Sem Jesus não dá pra viver, mesmo que eu quisesse me esconder, pois aonde eu for, sempre Ele irá, nos mares da vida me acompanhará. Eu quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, louvamos a Deus por este momento, por essa oportunidade que temos em transmitir a palavra do Senhor. Louvamos a Deus pela vida do pastor Elias, que nos dá essa oportunidade de, através desse meio que o Senhor tem nos proporcionado, de falar um pouco da palavra de Deus, de poder chegar até o lar dos irmãos, impossibilitados que estamos fisicamente de estarmos ao templo, mas com certeza absoluta estamos unidos no Senhor, estamos em comunhão, e o Senhor seja glorificado pelo que Ele tem nos feito, tem nos sustentado, e até aqui o Senhor tem nos abençoado. Nós desejamos, nesta noite, ler um texto que está em Abacuque 3:2, é um texto conhecido de toda a igreja, e depois o Salmo 107, o versículo 28 ao versículo 30, que será a base da nossa meditação nesta noite. Se nós fôssemos dar um tema a esta palavra, o que o Senhor pôs no meu coração é que depois da prova vem a bênção. Depois daquilo que nós estamos vivendo nessa circunstância de isolamento, de confinamento, nós não vemos a hora, no tempo de Deus, e na hora que o Senhor assim o desejar, de estarmos juntos novamente, congregando na igreja, estarmos juntos fisicamente e louvando o nome do Senhor. Eu faço crer que esse momento, digamos, de quarentena que nós temos passado, certamente tem feito com que nós façamos uma reflexão muito grande, meditemos na palavra de Deus, algumas coisas nós entendemos, algumas coisas o Espírito Santo nos conforta, mas aqui estamos caminhando, ansiosamente aguardando o momento de podermos estarmos juntos novamente digo fisicamente, e nós estarmos louvando e bendizendo o nome do Senhor no seu santo templo. Leiamos a palavra do Senhor. Abacuque 3:2 nos diz: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. A palavra de Deus também, no Salmo 107, versículo 28, 29 e 30, nos diz: Então clama ao Senhor na sua tribulação, e Ele o livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta e acalma as ondas. Então se alegram com a bonança, e Ele assim os leva ao porto desejado. Esses dois versículos, nós vamos primeiramente meditar aí no livro de Abacuque, no capítulo 1, 2 e 3, são 3 capítulos, e nós vamos ver, primeiramente em Abacuque, o que o Senhor fez na vida de Abacuque, o que o Senhor fez com que o servo de Deus pudesse entender. Nós vemos pela palavra, no capítulo 1, Abacuque estava numa crise existencial muito grande. E por que ele estava dessa maneira? Por causa da opressão que Judá estava passando no cativeiro babilônico. Então, Abacuque vivia uma crise existencial. E até internamente, faço crer que ele se perguntava o porquê daquela situação. Nós também passamos por uma crise neste momento existencial, vendo e contemplando
e vendo a circunstância em que a população, podemos dizer, de toda a terra tem passado. Abacuque estava surpreso por Deus permitir que os caldeus ímpios flagelassem o povo de Judá, o povo que era considerado a menina dos olhos de Deus. Então Abacuque talvez se perguntasse, mas o porquê disso, Senhor? O porquê dessa circunstância? O porquê que estamos vivendo este momento? O porquê que o Senhor tem permitido o povo de Judá passar este momento? E a sua mensagem, nos 3 capítulos do livro, tratou desse conflito. O que nós vamos dizer? São 3 coisas: a opressão que o povo vivia, a impunidade aos olhos de Abacuque, a quem estava oprimindo o povo de Deus, mas nós vemos no final o triunfo da fé. Nós sabemos o Deus que nós temos crido, sabemos o Deus que nós temos servido e sabemos que Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós imaginamos, o que nós pensamos, o que nós até almejamos. E o Senhor sabe até onde nós possamos suportar as circunstâncias, até onde nós podemos suportar a provação que às vezes nos vem. Então, no capítulo 1, no versículo 1 e 2, Abacuque diz: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não escutarás? Abacuque, nesse momento, talvez pensasse: o Senhor não está me ouvindo. Amado irmão, o Senhor sempre nos ouve. Ainda que nós, até sem pronunciarmos uma palavra sequer, na nossa mente nós estejamos pensando e clamando e orando e pedindo a Deus, o Senhor está nos ouvindo. Ele lê os nossos pensamentos. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. E Abacuque, no versículo 1, no capítulo 1, versículo 2, ele diz: mas até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? Gritarei a ti violência e não salvarás. Ele lamentava, Abacuque lamentava o silêncio de Deus diante da sua oração, pelo fato do Senhor não ter tratado da prova pela qual passava Judá. Claro que o Senhor estava tratando, claro que o Senhor tinha o domínio, como o Senhor está tratando o povo da terra neste momento também tem o seu domínio e sabe de todas as coisas. A fé, irmãos, nos sustenta quando nós não ouvimos. Não vemos o trabalhar de Deus. Isso é o pleno exercício da fé. Quando nós não vemos, nós estamos exercitando a fé. Por quê? Porque Hebreus nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Nós estamos esperando em Deus. E a prova das coisas que não se veem. Nós não vimos ainda o término dessa epidemia que nós estamos passando, mas nós já vimos Deus operar grandemente na vida dos servos do Senhor. Nós temos bênçãos sendo contadas e nós sabemos também que a soberania do Senhor é quem nos faz, desta forma e desta maneira, alimentar a nossa fé nele, porque sabemos o quanto ele é poderoso na minha e na tua vida. Então a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus, às vezes nós não percebemos o que Deus tem feito na nossa vida. Quantas vezes, até sem nós sabermos, Deus nos livra de tantas coisas, sem nós sabermos, Deus nos livra de tantas coisas e o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida de ti, o Senhor cuida de nós. Então, ainda que não entendamos o plano de Deus ou a sua vontade, Ele continua no controle de tudo. Ele continua no controle de tudo e usa meios que nós não imaginamos de forma alguma para executar os seus propósitos. Abacuque, naquele momento, ficou sem entender da permissão divina aos caldeus para oprimir a Judá, ou para julgar a Judá. Abacuque não entendia naquele momento. Abacuque 1:3, Abacuque diz: por que razão me fazes ver a iniquidade e a opressão? Pois a destruição, a violência estão diante de mim. Há também contendas e o litígio é suscitado. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta.
Porque o ímpio cerca o justo, de sorte que a justiça é pervertida. Então, talvez você que está me ouvindo nesta hora, você tenha pensado muitas das vezes, mas por que isso está acontecendo? Será que o Senhor não está nos ouvindo? Por que nós não podemos nos reunirmos na igreja? O Senhor está tratando, irmãos. O Senhor está cuidando. O Senhor tem os seus propósitos. Todas as coisas têm o propósito de Deus. E o Senhor está de uma forma profunda, olhando os seus servos na terra e nos acompanhando. Os olhos do Senhor acompanham os fiéis da terra. E Abacuque pensava que Deus não estava respondendo. Interessante. O Senhor sempre nos responde. O salmista diz que nunca viu um justo ficar sem a resposta, né? Nunca viu um justo mendigar o seu pão. Então Deus responde a Abacuque. Ainda no capítulo 1 que nós estamos vendo, ele diz no versículo 5, vede entre as nações e olhar, maravilhai-vos e admirai, porque realizo em vossos dias uma obra, que vós não acreditareis quando vos for contada. Deus está tratando a terra, com certeza absoluta. Deus está tratando o povo, com certeza absoluta. Deus está tratando de uma forma tremenda e ajustando as coisas nos seus devidos lugares. O Senhor é poderoso. Essa é a lamentação, digamos assim, de Abacuque no capítulo 1. Vamos para o capítulo 2. O que o profeta fez? O profeta se isolou e foi aguardar em Deus. A atitude do profeta foi de se isolar e aguardar em Deus. Quando nós aguardamos em Deus e buscamos e procuramos a presença de Deus, nós nos aproximamos mais do Senhor. A nossa íntima comunhão fica muito mais forte com o nosso Deus. Então, no primeiro capítulo, Abacuque questiona. No segundo capítulo, digamos dessa maneira, ele lamenta, ele questiona, ele pergunta até quando, Senhor? Mas no segundo capítulo, a atitude dele já foi se isolar e aguardar em Deus. É essa a consciência que nós temos que ter. Quando as coisas parecem difíceis, quando as coisas parecem não se abrirem, quando as coisas parecem nos trazer perdas, nós precisamos se isolar e aguardar em Deus. Então veja bem, no primeiro versículo do capítulo 2, Abacuque diz o seguinte: sobre a minha torre de vigia me colocarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que me dirá e o que eu responderei no tocante à minha queixa. Então Abacuque disse, olha, eu vou me isolar, eu vou buscar a Deus, eu vou me colocar numa torre de vigia, sobre a fortaleza eu vou me apresentar, a fortaleza é o Senhor, eu vou vigiar na presença de Deus, eu vou me isolar, vou aguardar em Deus, para ver o que o Senhor vai me dizer. Olha aí, nesse momento a fé de Abacuque começa a ser exercitada de uma maneira mais forte. Eu vou aguardar o que o Senhor me dirá, e eu responderei no tocante à minha queixa. E interessante que a submissão do Senhor, irmãos, é o melhor caminho para vermos, a solução. Então, quando nós nos submetemos ao Senhor, quando nós nos humilhamos, quando nós nos colocamos na presença de Deus, fatalmente o Senhor, de uma maneira profunda e maravilhosa, nos atende. Então, Abacuque, ele diz, olha, o melhor caminho, ou o único caminho para que eu possa entender essa opressão que o povo está passando, é buscar a solução em Deus. É Deus quem tem a solução. É Deus quem vai capacitar os homens, na terra inclusive, voltando para o nosso momento, para arrumar os remédios, as vacinas, a capacidade vem do Senhor para que possa estancar essa pandemia que estamos passando. Mas a submissão ao Senhor é o melhor caminho, é o único. Deus é soberano, Deus é eterno, tudo mais é efêmero diante dele. Basta uma palavra dele e as coisas completamente se modificam. Basta uma palavra do Senhor e nós somos curados. Basta uma palavra do Senhor, o mar se acalma. Basta uma palavra do Senhor, os astros, as estrelas do céu o obedecem. Ele é todo poderoso. Todo o poder está na mão do Senhor.
No versículo 2 desse capítulo 2 de Abacuque, o Senhor foi claro e enfático. E o Senhor respondeu a Abacuque. Capítulo 2 e o versículo 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Todos verão, até quem passa correndo, o que o Senhor faz no meio do seu povo. Então ele diz: escreve a visão, torna-se bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Pois a visão é ainda o tempo determinado e se apressa para o fim. Aleluia! Nós cremos em Deus que nós estamos chegando perto do fim dessas circunstâncias que estamos passando. Ainda que se demore, diz o Senhor, espera, certamente virá e não tardará. Amado irmão, espere em Deus. Certamente virá e não tardará. No tempo certo do Senhor, Ele nos abençoará. Ainda que se demore, espera. O versículo 4 do capítulo 2 diz: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Creiamos em Deus, estejamos firmados na presença do Senhor. O profeta então reconhece que a tirania, a soberba, a idolatria não fazem sentido algum no relacionamento do homem com Deus. Então, ser soberbo, ser tirano, não reconhecer a magnitude do Senhor, isso não ajuda em nada no relacionamento com Deus. Pelo contrário, nos afasta. Questionar, reclamar, também nos afasta do Senhor. Mas se humilhar, orar, vigiar, buscar a sua presença, se isolar, como fez Abacuque, com certeza absoluta, isso é o que move o coração de Deus. Então, reconhecer a soberania do Senhor é muito importante. Abacuque, então, reconhece a soberania do Senhor e sentencia. Em Abacuque 2:20, o Senhor está no seu santo templo. Glórias a Deus por isso. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. Aquietai-vos. Que a terra se cale diante do Senhor. O Senhor está no seu santo templo e a sua vontade ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Já diz que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Então nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos onde está firmada a nossa fé. Então não adianta nós ficarmos nervosos, angustiados. O controle não é nosso. O controle é do Senhor. Sabemos que é natural a ansiedade no ser humano por uma solução rápida, mas Deus sabe no tempo certo o que Ele deve fazer, como deve fazer, de que maneira deve fazer. O Senhor sabe de tudo isso. Está demorando? Isaías 28:16 nos diz: assim diz o Senhor, olha, eu ponho em Sião como alicerce uma pedra provada. É uma pedra preciosa de esquina, de firme fundamento. Aquele que crer, não se apresse. Não se apresse, irmão. No tempo certo, no momento de Deus, o Senhor dará a solução. O Senhor abrirá os caminhos. O Senhor fará com que nós vejamos a sua potente mão operando e a sua glória se manifestando. No capítulo 3, mesmo que nada pareça estar claro ainda aos olhos humanos, ou não esteja dando certo, espere em Deus. Exercitar a fé é acreditar, é fazer aquilo que o Senhor deseja de nós. Orarmos, buscarmos a Deus, estarmos na sua presença, estarmos vigiando, estarmos louvando o nome do Senhor. Então, mesmo que nada pareça estar claro ou não esteja dando certo, espere em Deus. O profeta, então, Abacuque, se anima e faz uma comovente oração, que é aquilo que nós lemos no início, Abacuque 3:2. E essa comovente oração, sincera, de gratidão a Deus, de submissão ao Senhor, de estarmos na sua presença,
move o coração de Deus. E quando nós movemos ao coração de Deus, certamente o Senhor nos atende, o Senhor nos ouve. E há uma mudança de atitude de Abacuque tremenda. Ele vai orar então. E nesse versículo 2 do capítulo 3, ele diz: eu ouvi, Senhor, a tua palavra. E nós estamos ouvindo que o Senhor está falando comigo e contigo nesta noite. Eu ouvi, Senhor, a tua palavra. E quando eu ouvi, eu temi. E aí ele faz uma comovente oração. Ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Faz com que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amada igreja, dependendo da tradução, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, diz a versão Almeida. Na ira, lembra-se da misericórdia. Então Abacuque diz: Senhor, estou ouvindo, estou vendo e estou presenciando tudo quanto tu tens feito e tudo quanto tu estás fazendo. Eu temi pela tua palavra, eu temi diante de ti, o temor de Deus que está dentro de nós. E ele diz: Senhor, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. É o avivamento que nós esperamos quando voltarmos a nos congregarmos nos templos. Deus tem uma grande obra para fazer na minha, na tua e na nossa vida e na igreja. Nós vamos voltar mais dependentes do Senhor. Nós vamos voltar mais humildes. Nós vamos voltar com o coração quebrantado na presença de Deus. Nós vamos estar num maravilhoso culto quando estivermos louvando a Deus todos juntos. Eu anseio por este momento. Interessante que no meio da crise, Abacuque ouviu a voz de Deus. Ele temeu ao Senhor. Quando ele diz notifica, notificar significa fazer notório. Torna notório sobre a face da terra o avivamento que tu vai dar. E é o que nós pedimos a Deus: torna-se notório o avivamento que tu vai fazer no meio do teu povo, quando nós estivermos unidos novamente, estivermos fisicamente juntos. Ele aprende a ouvir a voz do Senhor, ouvir a tua voz, né? Ele reconhece o poder de Deus. E ele deposita sua confiança nos cientistas? Não. Nos intelectuais? Não. No ser humano? Não. Na providência divina. Ele deposita sua confiança no Senhor. Ele alegra o seu coração, apesar das circunstâncias adversas. Então, alegra o teu coração nesta noite, que nós estejamos com o coração alegre na presença de Deus, e é o que nós estamos somente. Ele pede a Deus que soprasse do seu espírito sobre o povo de Judá, mesmo na opressão pela qual passavam. Quando ele diz aqui: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, torna notória. Ele pedia ao Senhor: Senhor, aviva, Senhor, a tua obra. Acende, Senhor, mais e mais o poder do teu Espírito Santo sobre o teu povo. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Ele reconhece o poder do Senhor, porque quando nós fazemos isso, nós estamos debaixo do seu poder. No versículo 10 do capítulo 3, Abacuque diz: os montes te veem e se contorcem. Quem pode contorcer os montes, as montanhas? É só Deus. Inundação das águas passa. O abismo faz ouvir a sua voz. Ele dá ordem à natureza. Levanta bem alto as suas mãos. No versículo 11 do capítulo 3, o sol e a lua param nas suas moradas. Quem pode fazer parar o sol e a lua? Aleluia! É só o nosso Deus poderoso. Aquilo que nós estamos passando, essa pandemia, basta Deus dizer basta lá em cima, parou aqui embaixo. É o poder de Deus se manifestando. Então o sol e a lua param nas suas moradas ante o lampejo das suas flechas volantes e ao brilho intenso da tua lança fulgurante. O homem não tem a capacidade humana de sequer imaginar o tamanho do poder de Deus. Nós não conseguimos mensurar isso de jeito nenhum. No versículo 13 ele diz: tu sais para o socorro do teu povo e para salvamento dos teus ungidos.
Deus está cuidando de nós, irmãos. Nós temos essa plena convicção. Tu despedaças a cabeça da casa do ímpio, descobrindo-lhe de todos os seus fundamentos. No versículo 15 diz, tu com os teus cavalos marchas pelo mar, pelo montão das tuas grandes águas. Olha como Abacuque agora já é um homem diferente do capítulo 1 do mesmo livro dele, quando ele diz, até quando, Senhor? Será que o Senhor não está vendo a opressão do povo? Claro que Deus está vendo. Abacuque reconhece a soberania divina. E no versículo 18 do capítulo 3, ele diz, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força. Ele faz com que os meus pés como os da corça e me faz andar sobre lugares altos. Ele fará os meus pés como o da corça, me fará andar em lugares altos. A síntese dessa mensagem, irmãos, é a opressão versus a aparente impunidade. A opressão com que o povo de Judá passava versus a aparente impunidade, aparente aos olhos do homem, mas ao controle de Deus, resultou no triunfo da fé. É o que vai acontecer conosco, irmãos. A opressão, a dificuldade, aquilo que o mundo está passando, que está atemorizando pessoas, versus uma aparente impunidade, ou seja, alguém pode estar se perguntando, meu Deus, até quando isso vai? É natural que o homem faça isso? Isso vai dar como resultado o triunfo daqueles que confiam no Senhor, daqueles que têm a fé em Deus. O salmo muito conhecido, de toda a igreja, Salmo 23, no versículo 4, nos diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O versículo 5 do Salmo 23 nos diz que preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus amigos? Não, na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. Imagina quem é que pode preparar uma mesa no deserto, na dificuldade. Esse é o nosso Deus. E a solução vem da onde a gente sequer imagina que possa vir. Aleluia. Salmo 38 e 8. O salmista diz, estou fraco, estou quebrantado, tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Você que está ouvindo essa palavra, estou fraco, estou quebrantado, tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Senhor, o salmista diz, diante de ti está todo o meu desejo. Põe o seu desejo na mão de Deus. E o meu suspirar não te é oculto. Ele sabe o que você está pensando agora. O meu coração está agitado. Quantos estão nessa circunstância? A minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até esta me deixou, diz o salmista. Mas por ti, Senhor, espero. Tu, Senhor meu Deus, responderás. Aleluia. Eu creio que o Senhor responderá a mim, a ti, a todos quantos estão ouvindo esta palavra. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Por que estás abatida, diz o Salmo 43, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, ainda o louvarei. A Ele é o meu socorro, Ele é o meu socorro, Ele é o meu Deus. O Salmo 56 diz que Ele conta as nossas aflições, no versículo 8. Ele põe as nossas lágrimas no odre de Deus. Elas estão no seu livro, diz o salmista. No dia que eu invoco, os meus inimigos retrocedem. Isto eu sei, porque Deus está comigo. Em Deus eu ponho a minha confiança. Não temerei o que pode me fazer o homem. Nós não temos que temer aquilo que é da terra. Aleluia. Deus está no controle. Ele é soberano. Ele cuida de nós. Ele sabe o momento certo, a hora certa de agir. A oração final, então, no Salmo 107, 28, clamam ao Senhor na sua angústia e Ele nos livra das suas dificuldades. Nós vamos depois clamar ao Senhor, daqui a pouquinho nós vamos fazer uma oração por todos,
Então diz o versículo 107 do Salmo 28, né? Então clamam ao Senhor na sua tribulação, Ele os livra de todas as suas angústias. Aleluia. Ele faz cessar a tormenta, acalma as ondas. Então se alegram com a bonança, e Ele assim os leva ao porto desejado. Aonde você quer chegar? Qual é o seu porto desejado? O que o Senhor precisa fazer? Ele sabe, mas Ele quer que você peça. Então nós vamos fazer uma oração agora no final. Estamos concluindo aquilo que Deus pôs no nosso coração. No versículo 1, no capítulo 1 de Abacuque, ele pergunta o porquê de tudo isso. No capítulo 2, Deus responde a ele. No capítulo 3, a sua fé é exercitada e ele confia no Senhor Todo-Poderoso. Então, a opressão aparente versus a aparente impunidade aos olhos do homem resulta no triunfo da nossa fé. Então, nós vamos, antes de fazermos a nossa oração final, nós vamos, neste momento também, dizer a você que está nos ouvindo, se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, este é o momento, esta é a hora, esse é o dia que o Senhor fez para que isso possa acontecer. O que eu preciso fazer, Pastor Paulo, para aceitar a Jesus? Você precisa, neste momento, aí onde você está, confessar que Jesus é o único Salvador da nossa vida, é o único elo entre o homem e Deus. Levante a sua mão, se ajoelhe, faça um sinal que você está aceitando a Jesus como seu Salvador. Esse é o nosso caminho. Mas também você que conhece a palavra, que está afastado, que está distante, esse também é o momento de você voltar na presença de Deus. Esse é o momento de você reavivar a tua fé no Senhor. Este é o momento de você novamente se ligar ao corpo de Cristo. Também, se você puder aí, se ajoelhe, dê um sinal com a sua mão que você está retornando ao aprisco do Senhor. Nós vamos orar. Nós vamos orar por você que aceita Jesus, vamos orar por você que está voltando aos caminhos do Senhor. Mas nós também vamos orar por você, confiando e relendo este Salmo 107, o versículo 28, que nos diz: então clamam ao Senhor na sua tribulação, na sua angústia, Ele livra de todas as suas angústias. Clame ao Senhor agora. Se você puder, se ajoelhe onde você está aí com a sua família. Clame ao Senhor. Faz cessar a tormenta. Vai passar, irmão. Ele acalma as ondas. Aquilo que parece que está aí querendo te sufocar, querendo te deixar mais ansioso, Ele faz passar as ondas. Ele acalma as ondas. E o versículo 30. Se alegram com as bonanças, Ele assim os levará ao porto desejado. É desta maneira mesmo. Então, amada igreja, oremos ao Senhor nesta hora. Nosso Deus, nosso Pai, Jesus amado, Pai Santo, Pai poderoso, Deus eterno. Aquilo que Tu puseste no nosso coração. Somos homens, Senhor, como Abacuque, Teu servo, que no capítulo 1 ele estava angustiado. No capítulo 2, o Senhor responde a ele de uma forma veemente. No capítulo 3, ele exercita a sua fé. Então agora nós exercitamos a nossa fé e colocamos o nosso desejo nas Tuas mãos. Também te pedimos, Jesus amado, abençoa aqueles que te aceitam neste momento, que alcançam através dessa Sua palavra, meu Deus e meu Pai, ó Jesus, a bondade e a misericórdia do Senhor e possam aceitar a Ti como Salvador. Também aqueles que estão distantes, Jesus. Tenha misericórdia, Senhor. Traga de volta ao seu aprisco, Jesus. Este é o momento que Tu preparaste por nós, por esta palavra, pela qual nós Te louvamos e Te agradecemos. Oramos também por todos os irmãos que estão enfermos, que estão doentes. Jesus amado, Deus eterno, Pai poderoso, opera, Senhor. Estamos ansiosos para estarmos, Jesus, no templo novamente, convivendo, Jesus amado, com o corpo de Cristo, com os nossos amados irmãos, nossas amadas irmãs, e cremos que o Senhor nos dará um grande avivamento quando voltarmos à Tua casa de oração. Recebe a nossa oração, a nossa gratidão, em Teu nome, Jesus. Amada igreja, eu espero um grande avivamento
quando nós estivermos fisicamente reunidos novamente. Deus abençoe a todos. Levante a tua mão aí onde você está. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós digamos amém. Deus os abençoe. Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, este vídeo tem a finalidade de trazer alguns esclarecimentos com relação ao prosseguimento dos nossos trabalhos no setor da Lapa. No último domingo nós abrimos a nossa congregação na sede e 40% das congregações do nosso setor também foram abertas. Porém, irmãos, nós percebemos que ainda há muito medo, muita dificuldade dos irmãos estarem cooperando presencialmente no culto presencial, e em razão dessa quarentena que foi prolongada, mais esse rodízio implantado no estado de São Paulo tem trazido uma grande dificuldade para que nós possamos estar servindo ao Senhor presencialmente. Desta forma, meus irmãos, eu quero então convidá-los para que continuemos com os nossos trabalhos online e no próximo domingo, dia 17, nós estaremos celebrando a Ceia do Senhor nos moldes que nós fizemos no mês de abril. Então estaremos a partir das 16 horas ali na sede fazendo aquele sistema drive-thru. Os nossos irmãos das 16 até as 18 horas, os nossos diáconos estarão ali distribuindo os kits de Santa Ceia para que os irmãos levem para seus lares. Também estarão distribuindo para as nossas congregações, a partir das 15 horas para as congregações e 16 para a igreja setorial, para a igreja da Lapa. E até as 18 horas. E no domingo, irmãos, nós estaremos todos reunidos a partir das 9 horas da manhã, celebrando a Ceia do Senhor via online. Nós estaremos fazendo essa celebração ao vivo e vamos fazer nos moldes que fizemos no último mês. Aqueles irmãos que tiverem dificuldade de pegar o kit lá, prepare o seu pão, o seu suco de uva, prepare uma mesa bonita e estaremos no domingo pela manhã juntos celebrando a Ceia do Senhor. Quero aproveitar essa oportunidade e lembrar os irmãos que aqueles irmãos que ainda têm as suas contribuições, seus dízimos, ofertas para trazerem, pode fazer também, irmãos, neste sábado às 16 horas, o irmão retira o seu kit e já faz a sua contribuição. Também, apesar de nós já termos atendido os nossos irmãos através da cesta básica, no último sábado atendemos 70 famílias, e eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos que têm contribuído, e nós temos conseguido manter esse atendimento aos nossos irmãos necessitados. Porém, se o irmão quiser também trazer alguma coisa, tiver no seu coração de trazer alguma coisa para a assistência social, a nossa diaconia estará recebendo o material doado para que nós possamos, para o próximo mês, estar atendendo os nossos irmãos necessitados. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos e continuemos, irmãos. Eu sei que alguns gostariam de estar na igreja e eu quero agradecer aqueles que foram conosco, venceram essa dificuldade, estiveram conosco, mas, irmãos, eu acho que nós precisamos entender este momento, ter um pouquinho de paciência e esperar, né, irmãos? A Bíblia nos ensina a esperar. Então vamos esperar até o final de maio, daí para frente nós teremos uma nova orientação. Meus amados, Deus abençoe a cada um dos irmãos, que Deus abençoe a cada família. Enquanto isso, estaremos guardados, abrigados, como diz o salmista, estaremos abrigados até que a tempestade passe. Que Deus te abençoe, fique com Deus. Um abraço, pastor Elias, glória a Deus, um abraço a toda a sua família.